Casa Mix. Oferecimento Mármore Limitada. A natureza não poderia ser mais generosa. O Borrachão. O Nordeste compra aqui. E IAB. Instituto de Arquitetos do Brasil. Olá, boa tarde. O programa de hoje será sobre vizinhança. Você sabe como se relacionar bem entre vizinhos? Conhecer cada um em sua particularidade e saber até onde vai a individualidade do outro são qualidades de poucos. Se relacionar bem nos dias de hoje é um desafio. Por isso, o Casa Mix irá conversar com pessoas que conseguiram essa façanha. No Conversa Informal, o nosso convidado será o engenheiro Arimatea Fernandes, que nos conta um pouco das novidades do mercado da construção civil. No Projeto Espetacular, a arquiteta Germana Soares nos abre as portas de sua casa. E o Arquitetos à Mesa será especial. Saberemos tudo sobre a Feira Internacional de Milão, aqui no Casa Mix. Você é daqueles que não se dá bem com seu vizinho? Conheça agora um exemplo de amizade entre vizinhos há mais de 20 anos. Nessa rua, as coisas acontecem diferente. Criada na década de 60, a relação com os vizinhos é de amizade, tolerância e respeito, sempre privilegiando o momento de oração e dedicando pelo menos algum tempo do seu dia para se unirem e conversarem na calçada. Então a gente se dá o luxo de conversar toda tarde, se reunir, que ninguém, quem que em Natal ou em outra cidade se reúne mais na calçada? Ninguém, né? Moro aqui desde 71 e não saio daqui. Já trouxe uma neta minha para morar aqui. E minha filha vem todo dia tem essa reunião aqui. Hoje em dia, amigos e familiares já conhecem a reunião dos vizinhos e sempre passam por lá para alegrar-se com as histórias contadas, como é o caso da arquiteta Mariana Gurgel, responsável por algumas reformas em residências locais. Ela diz achar muito raro esse tipo de interação entre pessoas. Um estilo de moradia bem interessante e que hoje em dia já não existe mais tanto, né? Essa configuração de vila, que são as casas conjugadas, uma do lado da outra, geminadas até, que a gente chama, é um modelo muito interessante de moradia porque favorece a coisa da vizinhança, dessas relações que hoje em dia estão um pouco perdidas. O Conversa Informal de hoje traz o engenheiro e também morador desse local maravilhoso, Arimatea Fernandes, que nos fala um pouco da construção civil e da sua relação com a vizinhança. Hoje a nossa conversa é com o construtor Arimatea Fernandes, que possui uma construtora a BMB Construções e é morador de uma vila urbana. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Olga, tudo bem. É um prazer imenso conversar com você para passar um pouquinho da sua vivência, como é morar numa vila urbana. Então, você mora nessa vila há quantos anos? Eu moro há 24 anos. São praticamente os mesmos vizinhos dessa época, então é uma família. Existe um respeito à individualidade de cada família, de cada morador, existe toda uma harmonia entre os moradores. São poucos, né, os condomínios que tem, acho que se não for o único dentro da cidade, com essa constituição de casas realmente com um padrão melhor, porque hoje em dia a construção em vilas, vamos dizer assim, é uma tendência em São Paulo, em Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, ainda não. Como é que você vê isso como construtor? Esse segmento seria uma nova tendência do mercado? No eixo Rio-São Paulo é uma tendência muito forte. Hoje em dia é muito valorizado essas áreas de condomínio fechado, de vilas que as pessoas compram devido à necessidade de ter uma convivência sem a verticalização em grupo. A sociedade, o homem, de uma maneira geral, gosta de viver, ele, aliás, vive eternamente em grupos. Quando há o respeito, quando há a individualidade preservada, não existe moradia melhor. E hoje, Natal tem poucas áreas desse tipo, existem diversas, que eu pelo menos conheço bem umas 4 ou 5 dessa natureza, mas a nossa é diferenciada. Por quê? Pelas pessoas que lá vivem. No caso, em relação à parte condominial,
Então, você mora numa vila urbana, mas você tem uma constituição de condomínio? Legalmente, não, porque lá a energia é pública, a coleta de lixo é pública e não existe uma coleta interna, não existe uma iluminação de uma área comum. Na realidade, tudo é público, ali é uma rua, só que é no formato de um condomínio. Outro benefício que eu vejo nesse seu condomínio, que você disse que o seu é o melhor, seria a questão da proximidade com o grande centro, Petrópolis, né? O grande centro de, vamos dizer assim, de desenvolvimento da cidade, esse eixo Tirol, Petrópolis, onde tem shoppings, hospitais, os grandes e melhores. Então, tudo inserido nessa região. Então, isso também é essa sensação que dá de você estar perto de tudo, mas morando com um gostinho de uma casa de rua à moda antiga, vamos assim dizer. Exatamente. Ali, o eixo Petrópolis-Tirol, todos os serviços de Natal, praticamente, você tem ali perto. Você tem shopping, você tem hospital, banco, lojas, clínicas, tá certo? Todas as principais avenidas, os corredores viários de Natal são Hermes da Fonseca, Salgado Filho, passa ali junto, né? Mas existem outros condomínios também nessa região. Outras ruas sem saída, outras vilas urbanas, como queira chamar. E a BMB Construções trabalha nesse segmento de construção? Não, a BMB trabalha no setor de obras industriais e obras públicas. Mas nós somos, assim, de uma maneira geral, nós construímos obras de qualquer natureza. Recentemente, nós construímos o Colégio Salesiano da Avenida Ayrton, que é a obra mais recente nossa, é a maior obra da BMB, até agora. E diversas obras públicas, de adutoras, de obras públicas de uma maneira geral. Então tá, Arimateia Fernandes, obrigado pela sua participação, por ter roubado um tempinho seu aí desse seu corrido dia de trabalho, mas obrigada por receber o Casa Mix. Tá bom, eu que agradeço essa oportunidade da Casa Mix e me sinto honrado em participar do programa. No próximo bloco, teremos uma conversa esclarecedora com as arquitetas Andréa Cariello, Ana Pita e Janice Diógenes.